Fala, meus amigos do canal, aqui com vocês, João Carlos Espíndola, e neste vídeo eu trago aqui questões da VUNESP de um dos assuntos mais difíceis de processo penal, se não for o tema mais difícil, tá? Eu acho, de verdade, que Tribunal do Júri, o rito processual do Tribunal do Júri, é o tema mais difícil de processo penal que pode cair aí na prova de escrevente do TJ São Paulo, tá? É claro que tem outras matérias mais difíceis, eu tô falando aqui dentro de processo penal. Para mim, Tribunal do Júri e recursos são duas matérias, são duas partes, na verdade, aí, da matéria de processo penal bastante difíceis. Essa questão caiu para oficial de justiça no ano de 2024 e fala assim: determina ao oficial de justiça a lei processual penal que no rito do Tribunal do Júri a recolha das cédulas dos votos dos jurados seja feita em duas urnas, uma para os votos efetivos e outra para os descartes. Bem, é que existem lá, né, os votos que serão realmente votados e existem votos que também podem ser descartados. Quando a votação atinge um determinado número, que eu nem vou falar aqui agora porque pode cair numa questão, quando a votação atinge um determinado número para absolver ou para condenar, ali ela para. Então, depende muito. Então, assim, por exemplo, tem um número X lá de votação, ali para e as demais cédulas não serão aproveitadas. É por isso que tem a urna do descarte aqui, não é? Porque tem cédulas que serão descartadas. Não são todos os jurados que votam, né? Por incrível que pareça, tem 7 jurados, mas para evitar que se saiba como que cada jurado votou, não tem votação unânime, né? No Tribunal do Júri. É assim, tem 7 jurados. Se tiver uma votação unânime, condenou por unanimidade, dá para saber em quem cada jurado votou, porque todo mundo votou daquele jeito. Então, quebrou o sigilo da votação. Então, por exemplo, eu acho que são mais de 3 votos, né? Mais de 3 votos, por exemplo, para condenar ali, já para a votação, que é para não saber em quem cada jurado votou. Beleza. Então, isso aqui é para assegurar o sigilo do voto, né? Que você falou antes, a gente parou o vídeo porque teve um problema aqui, mas foi para assegurar o sigilo do voto. É para isso que o oficial de justiça, ele coloca aqui os votos efetivos em urnas diferentes, não é? Em urnas diferentes, tá, pessoal? É para assegurar o sigilo do voto. Vamos ver onde está isso aqui na lei, pessoal. É muito importante, tá? Urnas de 487. Artigo 487. Vamos ver aqui então. Olha só. Para assegurar o sigilo da votação, o oficial de justiça, eu não lembrava disso aqui de verdade mesmo, o oficial de justiça recolherá em urnas separadas as cédulas correspondentes aos votos e as não utilizadas. É verdade. Então tá aqui, olha. Artigo 487 do Código de Processo Penal, rito do Tribunal do Júri, para assegurar o sigilo do voto, olha aqui, para assegurar o sigilo do voto, o oficial de justiça recolherá em urnas separadas as cédulas correspondentes aos votos e as não utilizadas. É muito importante ficar ligado nisso, hein, para assegurar o sigilo dos votos. Vamos para a próxima questão aqui, ó. Mévia foi denunciada pela prática do crime de homicídio simples. Isso aqui caiu na reaplicação da capital. Foi considerado uma prova difícil. Mévia foi denunciada pela prática do crime de homicídio simples tentado. Finalizada a instrução preliminar, o juiz, convencido da materialidade do fato e da existência de indício suficiente de autoria, ele pronunciou a Mévia. Então veja, para que haja a pronúncia é necessário duas coisas, né? São necessárias, né? Materialidade do fato, quer dizer que o fato aconteceu. E da existência de indícios. Olha, indícios não é certeza, né? Apenas indício suficiente de autoria.
que aconteceu o fato e que foi aquela pessoa. Se uma dessas duas coisas aqui não tiver acontecido, ó, vamos supor que o juiz não se convenceu da materialidade do fato, ou ele não se convenceu da existência de indício suficiente de autoria, ele vai impronunciar o acusado. Só que aquele pronunciou. Muito bem, olha. Da decisão da pronúncia, o defensor, constituído por Mévia, foi intimado pelo órgão de imprensa oficial. Até aqui é só para encher linguiça essa parte. Mévia, contudo, não foi pessoalmente intimada, o que também não vai ter nada a ver com a pergunta. A VUNESP botou para arrebentar com o pessoal nesse concurso, porque ela botou um monte de coisa para a pessoa ler que não era necessário para resolver a questão. Olha aqui, ó, Mévia, contudo e tal. Olha só, olha o que interessava aqui, ó. Posteriormente ao quê? Depois da pronúncia. Olha aqui, ó. Quando tiver resolvendo as questões na prova, pessoal, marca as palavras. Ó, depois da pronúncia, alguma coisa aconteceu. Olha aqui, ó. Depois da pronúncia, alguma coisa aconteceu. O que aconteceu aqui, ó? Ela foi pronunciada por homicídio simples tentado, ó. E depois, o autor, a vítima, veio a falecer, olha. A vítima faleceu. Agora virou homicídio. Antes, virou homicídio consumado. Antes era homicídio tentado. Agora virou homicídio consumado. Beleza. Tendo o juiz de ofício, olha, alterado a pronúncia anterior para constar a prática de homicídio simples consumado. A pergunta que eu faço é: o juiz de ofício poderia ter feito isso? Não poderia. Não. O que o juiz pode ele sabe que aconteceu, ele tem o conhecimento que aconteceu e remete pro isso, MP, exatamente, pro MP aditar, né, a pronúncia. E aí o Ministério Público pode aditar a manifestação dele, ele pode alterar, né? Muito bem. Aí a pergunta aqui é, veja bem, embora seja possível alterar a pronúncia, e aqui, ó, eles tentaram enganar a gente com outra coisa, ó, tendo o juiz de ofício alterado a pronúncia. A pronúncia o juiz não pode alterar de ofício. A pronúncia ele não pode alterar de ofício. Mas tem um detalhe na lei que diz que o juiz ele pode alterar a classificação do fato. E isso, mesmo que isso gere prejuízo para o réu. Ele pode fazer, só que não é a pronúncia. E a banca malandramente meteu a pronúncia aqui no meio, ó, que o juiz pode alterar de ofício a pronúncia. Então vocês vão levar para a prova que o juiz, ele jamais, pode anotar, o juiz ele jamais vai alterar a pronúncia de ofício. O juiz ele não pode alterar a pronúncia de ofício, tá? O juiz ele não pode alterar a pronúncia de ofício. Ele não pode alterar a pronúncia de ofício. Ele tem que mandar isso para o Ministério Público. E é justamente, olha, essa questão aqui, ó. Embora seja possível alterar a pronúncia, ainda que preclusa a impugnação, por fato superveniente, não cabe ao juiz proceder de ofício, devendo abrir vista ao Ministério Público para aditamento da denúncia, que é justamente o gabarito da questão, ó. O juiz, ele não pode sozinho, de ofício, alterar a pronúncia. Por quê? Porque o Ministério Público, ele é o titular da ação penal. O Ministério Público é o titular da ação penal. Quem vai alterar é o Ministério Público que vai alterar a denúncia. E com base na alteração da denúncia haverá outra pronúncia. Mas de ofício não. Então vamos ver isso aqui, ó. Quando trata lá da pronúncia. Olha aqui, ó. Da pronúncia. Olha aqui.
Isso aqui, ó. Tá aqui. Vamos pegar lá. Olha só. Da pronúncia, da impronúncia e da absolvição sumária. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Quando fala autoria ou participação, tá certo. Autoria ou participação. Pode ser autoria ou participação, por quê? Porque ele pode ter matado ou ele pode ter participado. Ele pode ter tentado matar ou participado da tentativa de homicídio. Mas essa parte primeira, onde a seta está indicando aqui, ó, é cumulativa. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria ou participação. Beleza. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar em curso o acusado. Quer dizer que o juiz tem que indicar qual é o artigo da lei que o acusado está sendo em curso. Sim? Tem que indicar. Beleza. E especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Cuidado! Ele só pode fazer isso na pronúncia. Declarar o dispositivo legal e indicar, especificar a qualificadora e as causas de aumento de pena. Qualificadora que altera a pena base e aumento de pena que são as majorantes somadas às penas base. Agora, beleza aqui. Aqui que é o que ocorre com a questão da pronúncia. Aqui, olha. Aqui. Se houver aqui, o juiz poderá dar o fato, que é lá onde a banca tentou confundir com a pronúncia. O juiz poderá dar o fato ao fato. Ao fato. Então, por exemplo, o que é dar ao fato? Ah, era tentativa de homicídio simples. Não. O juiz pode falar que era tentativa de homicídio qualificada. Ele está alterando o fato. O juiz poderá dar o fato, definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito à pena mais grave. Agora aqui, ó. Aqui, da pronúncia. Aqui. Ainda que preclusa a decisão de pronúncia, que é a questão. O que a decisão de pronúncia está preclusa? Precluiu, acabou o tempo, por exemplo. Porque o juiz ele pronunciou o acusado. Não cabe reze da decisão de pronúncia, não cabe reze? Cabe reze. Da decisão de pronúncia, cabe reze ou apelação? Reze. Recurso em sentido estrito. Aí a parte contrária, a parte interessada, ela não recorreu. Então não precluiu? Precluiu. Mesmo que a decisão de pronúncia esteja preclusa, se houver uma circunstância superveniente que altere a classificação do crime, que é o caso lá, que era um homicídio simples e virou homicídio qualificado, nesse caso o juiz ele ordenará, não é uma faculdade, o juiz não tem opção, ele tem que ordenar a remessa dos autos ao Ministério Público. Ele tem que ordenar. Aí em seguida os autos serão conclusos ao juiz, depois que o Ministério Público se manifestar. Então não pode o juiz alterar sozinho a classificação do crime. Aí aqui, ó, da decisão de pronúncia do acusado cabe apelação? Não. Aqui tá errado. Tá errado. Aqui falou que da decisão de pronúncia cabe apelação, sendo possível, entretanto, quer dizer, a questão falou que cabia apelação e depois ainda trouxe uma conjunção adversativa. Tá tudo errado. A decisão de pronúncia, uma vez preclusa a impugnação, não comporta alteração? Comporta alteração. A intimação da decisão de pronúncia, tanto para o acusado quanto para o defensor constituído, deve se dar de forma pessoal? Não. A do acusado tem que ser pessoal.
A do acusado tem que ser pessoal. Veremos lá. A intimação. A intimação da pronúncia. Aqui, ó. A intimação da decisão de pronúncia. Isso aqui tem que decorar, pessoal. A intimação da decisão de pronúncia. Artigo 420. Anota só o artigo. Artigo 420. Anota só o artigo e depois vocês vão lá e decora ele. A intimação da decisão de pronúncia será feita, olha só, pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Público. Pessoalmente a quem? Acusado e MP. Então vamos lá aqui comigo aqui, ó. A intimação da decisão de pronúncia será feita pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Público. Pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Público. Veja que não é ao defensor constituído. Qual é a diferença de defensor nomeado e defensor constituído? O defensor constituído é o que que foi constituído pelo próprio acusado, né? É. E o nomeado é pelo juiz. Qual que vai ser intimado pessoalmente? É o nomeado. O defensor nomeado vai ser intimado pessoalmente da decisão de pronúncia. E o Ministério Público também. O acusado também. Agora, o defensor constituído, que é aquele que o juiz constituiu. O querelante, que é aquele da ação penal privada. Aí a pessoa fala assim, mas como assim querelante? Ação condicionada privada em um crime da competência do tribunal do júri. É que há casos em que o Ministério Público ele ficou inerte e não entrou com a ação penal pública. Aí o querelante ele pode entrar com a ação aqui, ó, porque o Ministério Público não entrou com a ação no tempo que deveria. Inclusive isso está na Constituição, viu? Depois o MP pode requerer, né? E depois ele pode requerer a titularidade. Então vamos lá, ó, ao defensor constituído, ao querelante e ao assistente do MP na forma do artigo 370. E lá vai dizer que eles são intimados através do órgão de publicação oficial da comarca. Não é verdade? Lá no parágrafo 1º do artigo 370 vai falar isso. Da intimação via a publicação dos atos pelo órgão oficial da comarca. Muito bem. Agora, será intimado por edital o acusado solto que não foi encontrado. Por edital, o acusado solto que não foi encontrado. E o acusado preso? Pessoalmente. Porque eu pergunto uma coisa. O acusado está preso. Tem como saber onde ele está? Porque o cara está preso. Veja bem. O cara está preso lá em Bangu, lá da Papuda. Tem como saber onde o indivíduo está? Então o oficial de justiça vai lá intimar o cara. Porque ele está preso. Agora o solto, que está aí por aí, sabe Deus aonde, esse vai ser por edital. Muito bem, então vamos lá. Então aqui está errado, porque olha só. A intimação da decisão de pronúncia, tanto para o acusado quanto para o defensor constituído, deve ser pessoal? Não. Vai ser pessoal para o defensor nomeado. O defensor nomeado, o acusado e o Ministério Público. Pessoal, isso aqui tem que decorar para levar para a prova. Veja que a VUNESP cobra, ó. A intimação da decisão de pronúncia, tanto para o acusado quanto para o defensor constituído, deve se dar de forma pessoal. Quando estiver resolvendo questões, vocês têm que prometer para mim que vão fazer desse jeito. Vão pegar e ver o detalhe. O detalhe. E repetir isso. Ó, eu não quero que passe pela questão. Ah, acertei ou errei e vou para a próxima. Não. Pega isso aqui, vai no detalhe e vê por que está errado. E repete isso para vocês. Usa o método John Place, que ele funciona. Repete para vocês mesmos. Tenta até fechar o olho para repetir para vocês mesmos. Ó, a intimação da adesão de pronúncia, ela é pessoal para o acusado, para o defensor nomeado e para o Ministério Público. O defensor constituído, que é aquele que o próprio réu constituiu, ele vai ser intimado mediante a publicação lá nos órgãos oficiais da comarca. Beleza. E o querelante também. O querelante, o defensor constituído e tem mais um. E o assistente do Ministério Público. Muito bem. O assistente do Ministério Público, o querelante e o defensor constituído
é mediante a publicação lá dos órgãos da comarca. Ô João, mas eu quero ver. Eu quero ver porque eu não fiquei satisfeito. Muito bem, então nós vamos ver que vai ser isso mesmo aqui, ó. Eu vou abrir direto lá na lei, ó. É bom que ele vai direto para lá, aqui, ó. Das intimações. Nas intimações dos acusados, das testemunhas e demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato, será observado, no que for aplicável, o disposto no capítulo anterior. Ele está falando das citações. O capítulo anterior é das citações. Naquilo que der, aplica o regime da citação, o método da citação. Agora observa. A intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente far-se-á mediante publicação aqui, ó, no órgão incumbido da publicidade dos atos da comarca. Aqui tem que acrescentar também, ó, se a VUNESP perguntar, ó, defensor constituído, advogado do querelante, do próprio querelante, porque se a gente pegar aqui o tribunal do júri, ó, do próprio querelante e do assistente do Ministério Público também. Aqui, ó, do assistente do Ministério Público também. Aqui, ó, do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos órgãos da comarca. Hoje em dia, na prática, isso aqui está obsoleto. Na prática, quem cumpre tudo é o escrevente mesmo, lá na hora, mas só que não cai, a prática não cai. Na prática, pessoal, não cabe réplica na Lei 9.099 de 95, pelo menos na parte de processo civil lá, né? Eu não sei na parte criminal, mas na parte de processo civil não cabe réplica. Na Lei 9.099 de 95. Só que na prática tem réplica. Então, não pode levar a prática para a prova. Beleza. Aí aqui, olha só. Caso não haja órgão de publicação dos atos judiciais na comarca, a intimação far-se-á diretamente pelo escrivão. Por mandado. Quem é que faz o mandado? O oficial de justiça. Ou via postal, que é o AR, com comprovante de recebimento. Ou por qualquer meio idôneo. Se não houver se não houver o órgão de publicação. E a intimação pessoal, feita pelo escrivão, dispensará a aplicação que alude o parágrafo 1º. Muito bem. Aí aqui, a intimação do Ministério Público e do defensor nomeado, tá aqui, ó, reforçando, ó. A intimação do MP e do defensor nomeado será? Pessoal. Então não é do constituído, igual a questão falou lá, ó. Do constituído, não é. Do nomeado e do Ministério Público é sempre pessoal. Isso aqui é muito importante, já vi cobrar em prova, viu? Será admissível a intimação por despacho na petição em que for requerida. Porque o próprio despacho, ele pode servir já de intimação. Isso aqui acontece muito na prática. E é um caso que dá para levar para a prova. A intimação por despacho pode acontecer. O juiz dá o despacho e aquele próprio despacho serve como intimação já. Nele mesmo, tá bom? Isso acontece muito. Para economizar tempo, economizar dinheiro e tudo. Vamos lá. Então, vamos ter mais uma alternativa para analisar na questão. Uma vez que há defensor constituído, é dispensada a intimação pessoal do acusado? Não. Ela é fundamental. Vamos lá. Causuístico, pessoal, aqui, ó. Sendo suficiente para a fim de cientificação, a intimação do causuístico, eu acho que causuístico é o acusado, né? Causuístico. Eu não me lembro, tá? É bom ver isso aqui, ó. Eu não me lembro. Causístico. Né? Causístico. Significado jurídico. O que é isso aqui? Isso aí tá errado, é porque é causídico a palavra. É mais fácil copiar lá e colar. Causídico, né? Eu acho que isso aqui, cara, é o... Cadê a questão? Tá lá lá mesmo aqui, né? É causídico, tá? Causídico. Eu não sei. Já não quer dizer não.
É o advogado. É o defensor, é o advogado. Causídico, viu? É o advogado, é o defensor. Eu não sabia, não. Atua na defesa. Que atua na defesa. Eu não sabia, tá? Vamos lá. Para mais uma questão aqui. A respeito da composição do Tribunal do Júri e da formação do Conselho de Sentença, caiu na VUNESP também, 2024, TJ, São Paulo, escrevente. O Conselho de Sentença poderá conhecer de mais de um processo, no mesmo dia, se as partes aceitarem. Sim. Pode? Sim. Pode. Então, vamos lá. São impedidos de servir no mesmo conselho marido e mulher? Sim. Descendente e ascendente? Sim. Sim. Irmãos? Sim. E amigos íntimos? Não. Eles são o quê? Suspeitos. Suspeitos. Amigos íntimos são suspeitos. Em qualquer situação que envolva processo, jamais vocês vão dizer que a amizade íntima é impedimento. Jamais. Envolver o processo, jamais vai ser impedimento. Os jurados excluídos, quer dizer, tem um caso diferente que envolve processo, mas lá também não é impedimento, cara. Mas tem um caso que parece que tem a ver com processo, mas lá é impedido, ó. Tem um caso. Então não esquece essa palavra jamais, porque tem um caso bem peculiar que mesmo íntimo, mesmo uma amizade íntima lá é caso de impedimento. E eu não sei se é na lei 9099 de 90, se é na lei 9784 de 99, cara, a lei do processo administrativo federal. Eu não sei se é lá, mas tem um caso que é. Então não é, esquece essa palavra jamais aí. Tem um caso que absurdamente é caso de impedimento, mas agora eu não me lembro aonde. Os jurados excluídos por impedimento em razão do parentesco não serão considerados para a constituição do número legal exigível para a realização da sessão? Serão considerados, né? Muito bem. Não poderá servir o jurado que tiver funcionado em julgamento anterior anulado por qualquer motivo. Pode servir o jurado, essa aqui é verdade, ó. Pode servir o jurado que tiver integrado o conselho de sentença que julgou o outro acusado, em caso de concurso de pessoas. Não, porque ele já conheceu o processo. Muito bem. Ele não pode mesmo. Esse jurado aqui não pode porque ele já julgou o outro acusado. Aí desmembrou o processo, aí não pode julgar o outro. Não pode julgar o outro. Aos jurados não se aplicam as regras de impedimento e suspeição? Se aplicam. Claro que se aplica. A mesma dos juízes togados. Arguída a suspeição de jurado, caiu para juiz substituto. Vamos ver se dá para a gente resolver essa questão, porque caiu para juiz. Ó. Vamos lá, juiz. Arguída a suspeição de jurado por ocasião do sorteio e escolha do conselho de sentença, o presidente do tribunal do júri rejeitá-la de plano, se negada pelo recusado, não foi imediatamente comprovada, rejeitá-la ou acolhê-la mediante decisão que comporta recurso em sentido estrito, adiará a sessão de julgamento, eu já sei qual é a resposta aqui, não sei vocês, adiará a sessão de julgamento para a data imediata, convocando outro jurado, adiará a sessão de julgamento determinando a produção de provas. E aí, qual vocês responderiam? Eu acho que eu já sei, posso errar a questão, mas acho que já sei. E aí? Eu marcaria a letra B. B de bola, exatamente. Mas eu penso que é a resposta. É uma questão difícil, mas eu marcaria a letra B. Eu erraria essa questão. Junto com vocês, não tem problema, tá vendo? E vocês estão bem, sabe por quê? Porque essa questão eu também erraria. Tá vendo? Eu também erraria essa questão. Então tá bom demais, assim, se vocês errarem essa questão aqui, fica tranquilo que eu também erraria. Erraria junto com vocês. Erraria na prova, errei aqui, erraria na prova, erraria em qualquer lugar. Sabe por quê? Porque eu lembrei
Sabe do quê? Das hipóteses do... Das hipóteses do Reze. Só que lá é só pra rejeitar, não cabe acolher. É, né? Ah, entendi. Então vamos ver lá a hipótese do Reze. Recurso em sentido. Vamos lá. Do recurso em sentido estrito. Foi disso aqui que eu lembrei. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença que não receber a denúncia ou a queixa, que concluir pela incompetência do juiz. Olha, cuidado, que a gente pode errar a questão dessa. Ó. Não é pela competência, né? É aqui concluir pela incompetência. Que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição. Então aqui realmente não dava mesmo, né? Arguição de suspeição. Ela é fora do Reze. Ela é fora do Reze. Porque é uma exceção de suspeição. Poderia ser qualquer coisa, menos a de suspeição, né? Aqui, ó. Que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição. A de suspeição não cabe, Reze. Que pronunciar o réu. Anota isso aqui, tá, ó. Inciso 3 do Reze, ó. Que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição. Quando for arguição de suspeição, não vai caber Reze. Que conceder, negar, porque aqui houve a arguição. É diferente do juiz tirar a pessoa da lista ou colocar na lista, porque na verdade ele pode sim tirar ou colocar, mas vai caber Reze. O problema aqui é que fala da arguição de suspeição, é por isso o erro da questão. O erro da questão é isso aqui, ó. Salvo a de suspeição. Se for arguição de suspeição, não cabe Reze. Que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar indônea fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Olha aqui, ó, vamos lá na lista lá, que é o que eu estou procurando aqui. Que incluir jurado ou desta o excluir, tá vendo? Ó, tem o excluir também. Só que aqui não é mediante arguição de suspeição. É pra aquela parte E é na lista geral. É na lista geral. É. É daquele negócio que o cara ele pode rejeitar 3. Que o povo, não, é que aquela que o povo também reclama. É a lista geral, que é a lista grandona. É, porque não tem aquela parte que qualquer do povo poderá reclamar, não é? Aí o juiz vai lá e tira. Aí cabe Reze. Ou ele coloca, cabe Reze. Então ele pode excluir. Aí ele pode tirar de requerimento, né? É, Isso, né? também, de ofício. Só que o problema da questão realmente era isso aqui, ó. Arguída suspeição. No caso de arguição de suspeição, não cabe Reze. Isso é muito importante, nós não podemos esquecer. Aí, ó, rejeitá-la-á de plano se negada pelo acusado não for imediatamente comprovada. Eu vou pedir para vocês anotarem essa questão aqui para ver depois, sabe por quê? Porque eu não posso abrir os comentários. Mas eu quero que vocês anotem essa questão para voltar nessa questão, para entender melhor essa questão depois, tá bom? Anota ela aí, a questão Q3030-285. Que eu não posso abrir os comentários gravando aqui. Vamos lá. Quanto à competência, a conexão e a continência, cara, essa questão aqui nós não vamos responder ela não. Ela foge muito, não vai cair isso aqui pro TJ. Nós não vamos perder tempo com questões desse tipo aqui, porque ela não cai pro TJ. Não cai competência pro TJ, não cai continência e não cai conexão. Então nós vamos pular essa. Vamos ver se dá para responder essa aqui, ó. Sônia, olha o tamanho da questão, ó. Sônia sempre manteve uma vida correta. Esse aqui já nem precisava. Contudo, em virtude da perda do emprego de Covid-19, se viu em situação bastante delicada, razão pela qual você se decidiu aventurar para a revenda milhares de cigarros estrangeiros e tal. Meu Deus do céu, o tamanho da questão aqui. Desesperada, com medo de ser presa, não atende a ordem, arrancando para cima da polícia, atropelando e matando um deles. Não parece que seja homicídio doloso. Ela não tinha intenção de matar. Embora presa em flagrante, é solta na audiência de custódia.
sendo-lhe concedida a liberdade provisória com condições. Pelos fatos acima, é acusada de prática de homicídio duplamente qualificado e resistência. Lembra que a pena da resistência é aplicada independentemente da pena da violência? Sim, sem prejuízo. Olha aí, ó, sem prejuízo da pena. Pois é, independentemente. Ao final da primeira fase do procedimento, ela é pronunciada pelos 3 crimes, ó. Resistência e os crimes duplamente qualificados e tal. Além do contrabando aqui, ó. Pode. Pode porque se houver conexão e continência, pode. Essa parte da conexão e continência é bom vocês saberem. Veja bem. O tribunal do júri, ele julga os crimes dolosos contra a vida e julga os crimes que são conexos a ele. É só essa parte de conexão que precisa saber. Ao final da primeira fase do procedimento, é pronunciada pelos 3 crimes. Perante o plenário, é absolvida pelo júri com base na negativa ao quesito 2, sobre os demais delitos, contudo, diante da absolvição do crime doloso contra a vida. Muito bem. Analisados e julgados pelos presidentes que a condenou a ré à pena de 2 meses pela resistência, além de 2 anos pelo contrabando. A acusação recorre apenas sob a alegação de que a absolvição foi manifestamente contrária à prova dos autos. A defesa, por seu turno, apela das condenações, alegando que o júri popular deveria apreciar também os demais crimes e não o presidente. Só que, na verdade, o júri não precisa apreciar os demais crimes. Porque o júri, ele absolveu pelo crime doloso. O restante dos crimes, os crimes conexos que não são contra a vida, quem julga é o juiz presidente. Ele não precisa mandar para outro juiz, tá? Sim, ele julga como juiz singular. É, vocês sabem disso, né? Ele já conheceu o caso. Ele vai... Até que Quando meu Pode falar. foi por uma coisa, né, que no caso de absolvição sumária, no primeiro, antes, aí ele não julga. Ele Não, julga é. uma coisa. Agora, No caso como de ele desclassificação. desclassificação. Agora, como ele já conhece... É melhor, desculpa. No caso de desclassificação. Agora, como ele já conheceu, ele que julga, né? É. Muito bem, se fosse naquela primeira fase, que termina em 90 dias, ou pelo menos deveria terminar, na lei fala que são 90 dias, ali se ele desclassificar o crime e não for da competência dele, aí ele manda para outro juiz. Se for da competência dele, ele mesmo julga. O tribunal dá provimento a ambos os apelos, anulando tudo. Em novo julgamento, a acusada é condenada pelos 3 crimes no júri popular, sendo aplicadas as penas de 3 anos e 10 meses pelo homicídio duplamente qualificado, além de 3 anos pelo contrabando e de 4 meses pela resistência, tendo a sua prisão sido decretada no ato por força da condenação final, a pena igual ou superior a 15 anos. Isso aqui também está lá na lei, né? Sim. Que se for uma condenação igual ou superior a 15 anos, beleza. Assinale a alternativa correta. Vamos ver se a gente consegue, né? Ainda que havido novo julgamento, as penas anteriormente fixadas para os crimes de resistência e contrabando, considerada a inexistência de recurso ministerial para majorá-las, não poderiam ter sido exasperadas, sob pena de reformachos e impégios indireta. Poderia sim. Ah, você vai responder? Pode falar. Tá, poderia sim, porque quem recorreu primeiro não foi o réu, foi a parte acusatória. Então poderia. Sim. Porque não pode ter a reformagem impédios quando é para prejudicar o réu, quando é o réu que recorre da decisão. Ah, verdade. Quem recorreu foi a parte acusatória. Isso. Entendeu isso? A reformation impégios é aquela que prejudica o réu. Mas como foi o Ministério Público que recorreu, considerando a existência de órgão ministerial para... Então, mas aqui está falando que o Ministério Público não recorreu para majorá-las. Está falando que quem recorreu foi só o réu. Olha aqui, ó. Desesperado e tal, aqui, ó. A acusação recorre sob a alegação de que a absolvição foi tal e tal. Acusação. A defesa apela das condenações, alegando que o júri popular... eles não recorreram mesmo. A acusação não recorreu mesmo. Tá certo, Beatriz? A acusação não recorreu mesmo. A acusação recorreu
apenas da absolvição. E aqui, filha, como o Ministério Público não recorreu dessas coisas aqui, não poderia reformar mesmo. Você entendeu? Se limita, né? Ainda que a absolvição pela negativa da autoria fosse manifestamente contrária à prova dos autos, incabível o recurso para anular o julgamento. Aqui está errado. Dada a soberania dos vereditos e a adesão mais favorável ao réu. Está errado isso aqui. Porque veja bem, ó, existe sim anulação quando for com prova manifestamente contrária à prova dos autos. Aqui ele está falando que, ó, ainda que a absolvição fosse pela negativa de autoria, está falando que é incabível anular o processo quando as provas dos autos forem manifestamente ilegais. Está errado. Dada a inexistência de interesse da União, sendo o homicídio praticado contra o policial militar estadual, bem como a falta de conexão entre os crimes, a competência nós não vamos analisar. Havendo absolvição do crime doloso contra a vida, a competência do jurado cessa para os demais crimes, sendo a anulação do julgamento equivocada. Não. A competência dos jurados cessa, mas a do juiz presidente não. Ele vai continuar com a competência para julgar. A decretação da lei imediata, a decretação da prisão imediata não observou a lei infraconstitucional, pois a condenação para fins de execução apenas leva em consideração a condenação pelo crime doloso contra a vida, que foi inferior a 15 anos. Aqui eu não me lembro. Fala No caso que de quando execução for, provisória? quando for Aí maior de 15 anos, 15 o anos juiz, não, né? o juiz não pode decretar prisão de imediato porque pode ter recurso e tal, para poder evitar... Eu acho, assim, tá certo, só que por um lado, porque no caso do acima, no 15 anos ou acima, o juiz ele até pode. Mas Ele não, pode, só que aí no parágrafo primeiro vai falar assim que o juiz, quando ele vê que a decisão é muito frágil e que se impetrar um recurso, o tribunal ele vai mudar, né, a pena, aí ele não faz. Ele Entendi, mesmo, no ofício, ele fala assim, pô, não vou colocar A pena. não, A prisão imediata. A execução a imediata. provisória, ele não faz, entendeu? Bom, eu não sei se essa questão é muito difícil. Eu mandaria ser, eu acho, por causa do contrabando. Mas sabe por que eu marquei essa aqui? Vou explicar. É o que eu falei lá em cima. É que o Ministério Público, ele não recorreu das outras coisas. E por isso, realmente, não poderia reformar para prejudicar. Olha aqui, o Ministério Público, a acusação recorre apenas sob a alegação de que a absolvição foi manifestamente contrária à prova dos autos. Não, O é verdade, porque... Desculpa, não, é porque na apelação, no júri, não tem efeito devolutivo. Então, aí o que que... Não, devolutivo tem, filha. Não, Devolve, sim, tem... Não, no sentido de que eu falo devolutivo, no sentido que o Tribunal Superior, ele não pode avaliar além do que foi... Não, mas é assim, o efeito devolutivo, ele sempre vai existir. Todo recurso tem efeito devolutivo. Talvez você está confundindo com o efeito translativo. Não, efeito Entendeu? translativo... não, é esse daí. Que é um que ultrapassa, Que no júri, Mas aqui, tu sabe qual que é o problema aqui? Deixa eu explicar para vocês isso aqui. Por que essa questão alternativa é a letra A? Vou explicar para vocês. Aqui o motivo é o seguinte. O único motivo é que o Ministério Público ele recorreu da absolvição apenas. O Ministério Público só recorreu da absolvição. O restante, o Ministério Público não recorreu. A parte que a defesa recorreu não pode prejudicar. A defesa recorreu da condenação e também recorreu aqui, do restante dos crimes, alegando que o júri popular deveria apreciar também os demais crimes e não o juiz presidente. Aí o problema é que a defesa recorreu disso aqui, só que o tribunal deu provimento a tudo, anulou tudo. Lá no novo julgamento, os caras se lascaram ainda mais, Olha só que a moça se lascou ainda mais, olha aqui, Ela tinha sido condenada
a pena de 2 meses pela resistência e 2 anos pelo contrabando. Aqui embaixo ela foi condenada a 3 anos pelo contrabando e 4 meses pela resistência. Sendo que o Ministério Público não recorreu pedindo para ter esse aumento aí. Quem é que recorre para prejudicar o réu? É a acusação. Se a acusação não recorreu, é que ela não tinha interesse. Aí o tribunal foi lá e por conta própria anulou tudo, e no novo julgamento o júri aumentou a pena do pessoal. Esse aumento de pena através de um novo julgamento é a chamada reformatio impejus indireta, que é aquela que decorre de um novo julgamento quando o anterior foi anulado. Entende? Entendeu o motivo da letra A tá certa? É que o MP só recorreu da absolvição. E no novo julgamento, a pena do pessoal foi completamente alterada. Tá errado. Não pode prejudicar a pena. Quando um julgamento é anulado, que tem outro julgamento, se alterar a pena para mais e piorar a situação do réu, é reformatio impedium indireta. Essa não pode. A direta é quando tem a direta. A reformatio impejus direta é no próprio recurso. Dentro do mesmo processo, no recurso ali, recorre e piora. Por exemplo, o cara... Desculpa, mas quem idosa a pena não é o juiz? Mas... Só que aqui é o seguinte, ó. Deixa eu explicar para vocês isso aqui, ó. Nesse caso bem aqui, ó, teve um novo julgamento, não teve? As penas das quais não houve recurso lá atrás, elas foram aumentadas no novo julgamento, sendo que o Ministério Público nem pediu isso lá no recurso anterior. É muito importante entender isso aqui, ó. A acusação que o Ministério Público recorre apenas sob a alegação de que a absolvição foi manifestamente contrária à prova dos autos. Ele não recorreu da resistência. Ele não recorreu do contrabando. Logo, não poderia mesmo piorar a situação do réu. Aí, o tribunal anulou tudo. No novo julgamento, ela se lascou ainda mais. Quer dizer, que, o Ministério Público até recorreu disso aqui, ó, da parte da absolvição ter sido manifestamente contrária à prova dos autos. Mas aqui, ó, aumentou 3 anos para 3 anos, a resistência aumentou para 4 meses, sendo que o Ministério Público nem recorreu disso. Isso aqui, ó, é a reformatio impejus indireta. Se vocês quiserem entender essa questão melhor também, anota ela aí, ó, a título de entender, Q23 94 781. Só para vocês entenderem melhor essa questão. Uma questão muito difícil, mas não foi uma questão para promotor. Q23 94 781. Só a título de curiosidade, tá? Não se aprofunda muito nessa questão não, viu? Não perde muito tempo não. Vamos ver então essa parte da condenação dos 15 anos, né? Mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva ou, tem que lembrar que aqui é ou, é muito importante, eu não deixei aqui, ó, mas marca esses detalhes, tá? Ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com a expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interposto. Ou seja, sem prejuízo, quer dizer que ele pode conhecer dos recursos. Estabelecerá os efeitos genéricos e específicos da condenação. Isso aqui tudo é a sentença. No caso de absolvição, mandará colocar em liberdade o acusado, se por outro motivo não estiver preso, e vai revogar as medidas restritivas anteriormente impostas. Se houver desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, ao presidente do tribunal do júri caberá proferir sentença em seguida. É ele que julga, porque não está lá naquela fase dos 90 dias. Muito bem. Aí ele vai ter que considerar a lei 9.099 de 95. Quando a infração que resultar da desclassificação
for um crime de menor potencial ofensivo. Beleza? Isso aqui tem que levar para a prova, porque eu já vi uma questão da VUNESP falar isso. Que nos julgamentos do tribunal do júri, quando há a desclassificação do crime pelos jurados, atenção, hein? Os jurados desclassificaram o crime. O juiz não vai julgar o juiz presidente? Se ele perceber que cabe a aplicação da Lei 9.099, ele tem que aplicar os institutos despenalizadores da Lei 9.099. Ele tem que aplicar, se ele vê que cabe. É o que está falando aqui, olha. Se houver desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, ao presidente do tribunal do júri caberá proferir sentença em seguida, aplicando-se quando o delito resultante da nova tipificação for considerado pela lei como infração penal de menor potencial ofensivo, o disposto nos artigos 69 seguintes da Lei 9.099 de 95. Ó. Ele tem que considerar a Lei 9.099 de 95. Isso aqui é muito importante. Em caso de desclassificação, o crime conexo que não seja doloso contra a vida, que é aquele caso lá, pessoal, o contrabando, da questão que a gente viu. A resistência não é um crime doloso contra a vida. Mesmo assim, será julgado pelo juiz presidente do tribunal do júri. Porque já está na fase do tribunal do júri. O presidente poderá, isso que o Moisés está falando, o presidente poderá excepcionalmente deixar de autorizar a execução provisória das penas de que trata a linha A do inciso 1 do caput deste artigo, se houver questão substancial cuja resolução pelo tribunal, lá em cima o tribunal que vai julgar o recurso, ao qual compete o julgamento, possa plausivelmente levar à revisão da condenação. Então é disso aqui que ele até citou o caso da Boate Kiss, que né, tá certo mesmo isso aqui. Se houver uma questão que ele perceba que vai revisar a condenação, ele pode deixar de aplicar a execução provisória da pena. Falar assim, opa, eu não vou mandar executar agora provisoriamente, porque tem uma questão aqui que pode resultar em revisão da condenação. Eu estou vendo que tem algo aqui muito importante, algo muito substancial, algo muito forte, que quando o tribunal lá em cima analisar, que analisa, né, o tribunal, ele vai revisar essa condenação aqui. Então, eu nem vou mandar cumprir a pena provisoriamente. É isso que está falando. A apelação interposta contra decisão condenatória do tribunal do júri a uma pena igual ou superior a 15 anos não tem efeito suspensivo. Isso aqui é muito importante. Sabe por quê? A apelação das decisões do tribunal do júri, se for uma apelação contra a condenação, ela tem efeito suspensivo. É muito importante isso aqui. Ó. Atenção, ó. Quando uma pessoa é condenada, que ela apela, tem efeito suspensivo. Só que o que é o efeito suspensivo? Suspende a execução da pena, né? Então, por exemplo, a pessoa foi condenada a 20 anos de prisão, por exemplo. Em tese, a apelação, ela teria efeito suspensivo. Só que nesse caso aqui, como ela é igual ou superior a 15 anos, não vai ter efeito suspensivo, mesmo a parte apelando. Então, qual que é a regra da apelação no processo penal da sentença condenatória? É claro que se a sentença for absolutória, não tem efeito suspensivo. Por quê? Porque a sentença absolutória favorece a pessoa. Imagina o seguinte, a pessoa foi absolvida, aí ela está presa, aí o Ministério Público vai lá e recorre. Se tivesse efeito suspensivo, a pessoa ia continuar presa. Só que a sentença, ela é absolutória, a pessoa tem que ser solta. Aí não tem efeito suspensivo. Só que da condenação tem efeito suspensivo. Por quê? Porque a pessoa foi condenada, apela, tem efeito suspensivo para a condenação. Mas se a pena for igual ou superior a 15 anos de reclusão, não tem efeito suspensivo. Excepcionalmente, é exceção o efeito suspensivo da condenação, que não tem efeito suspensivo. Se a pena for igual ou superior a 15 anos, não tem efeito suspensivo. Mas o tribunal poderá dar efeito suspensivo. Ó. Excepcionalmente, olha aqui, ó. Atenção aqui, ó. Excepcionalmente, o tribunal pode dar efeito suspensivo.
né? Se ele perceber que cumulativamente a apelação não tem efeito meramente protelatório, ele vai dar o efeito suspensivo, porque o efeito suspensivo favorece o réu. E a mesma coisa lá de cima, ó, se levantar a questão substancial e que pode resultar na absolvição. O tribunal ele está analisando a apelação e fala assim: eita, rapaz, essa apelação aqui é boa. Essa apelação aqui é boa. Ela tem uma prova aqui, ó, que pode absolver a pessoa. Vamos dar efeito suspensivo. Aí a pessoa não vai ser presa, ela não vai, né? Vai suspender a condenação. Ou ainda, se essa apelação, olha, se o tribunal perceber que ela pode reduzir a pena para um patamar inferior a 15 anos. Porque se for inferior a 15 anos, já vai ter efeito suspensivo. Ora, se no caso inferior a 15 anos vai ter efeito suspensivo, então tem que dar efeito suspensivo mesmo. Concorda a lógica aqui? Sim. Concorda, né? Porque se fosse inferior a 15 anos já teria efeito suspensivo, já dá efeito suspensivo. O pedido de concessão de efeito suspensivo poderá ser feito, ó, incidentemente na apelação. Na própria apelação, abre um incidente dentro da apelação e pede o efeito suspensivo. Excelência, olha, nós vamos apelar. Mas primeiro nós queremos o efeito suspensivo. Ou por meio de petição, em separado. Pode ser dentro da apelação esse pedido, ou pode ser separado. Tem que decorar isso aqui, porque parece a cara da VUNESP. Falar assim, ó, o pedido de concessão do efeito suspensivo pode ser feito incidentemente na apelação, mas não pode ser feito separado. Aí tem que lembrar que pode ser feito separado. Dirigida diretamente ao relator. Dirigida diretamente ao relator. Não é ao presidente do tribunal. É ao relator. Porque lá, na turma, é só lembrar dos tribunais. Ó, tem os presidentes do tribunal. O presidente do tribunal aqui é o desembargador Torres aí. Antônio Torres, não sei o que. Ele é o presidente do tribunal. Beleza. Mas não é para ele que vai. Vai para o relator daquele processo. Instruída com cópias da sentença condenatória, das razões da apelação, né, que são os motivos, e de prova da tempestividade, que está dentro do tempo. E das contrarrazões também. A contrarrazões você sabe o que é, né? Contra-arrazoar o recurso. Muito bem. Por enquanto é isso de apelação. Vamos ver aqui, ó. Caiu para oficial de justiça. Nos termos do artigo 406 do CPP, o prazo de 10 dias para o acusado apresentar resposta escrita à acusação, ao lado de outra possibilidade, conta-se. Olha só. Ó, é o prazo, porque é o seguinte, teve toda aquela fase lá, né, que ele foi citado, não sei o que, é para ele apresentar a resposta. Tem uma possibilidade aqui, outra, se eu não me engano, e tem mais uma. Conta-se de. Ó, a partir do efetivo cumprimento do mandado. Da outorga de procuração ao advogado. Da juntada aos autos do mandado de citação. Não tem isso. Da decisão que designar a audiência. Da decisão que... Ó, nenhuma dessas tem sentido. A que teria sentido era essa e essa. Mas essa aqui, como a Bia falou, não existe no processo penal. Essa aqui. Ó, olha só. E por que que aqui falou ao lado de outra possibilidade? Porque tem outra. Eu vou tentar lembrar. A escrita do efetivo cumprimento do mandado ou... Calma aí que eu vou lembrar. Ou do... Eu esqueci. Então eu vou lá pegar lá. Se eu visse uma palavrinha que eu lembrava, mas sem ver também. A partir do efetivo cumprimento do mandado ou do comparecimento em juízo do acusado ou de defensor constituído no caso de citação inválida ou por edital. Muito bem, então vamos lá. O prazo previsto no caput deste artigo, que é o prazo de 10 dias, será contado a partir do efetivo cumprimento do mandado ou do comparecimento em juízo do acusado ou de defensor constituído. Tem mais possibilidade. No caso de citação inválida ou por edital. Então, ó, mas essa daqui, ó,
ou do comparecimento em juízo do acusado ou de defensor constituído é no caso de citação inválida por edital. É por isso que, fez a questão, não pode ficar aqui na questão, porque às vezes você lembra disso aqui, acertei a questão. Não, cara, você não acertou apenas. Vai lá no artigo onde está escrito isso aqui e veja qual é a outra possibilidade. E se na outra questão, no seu concurso, a banca cobrar justamente a outra possibilidade? Entendeu? Você lembrava dessa, mas não lembrava da outra. Tem que ir lá. E essa daqui, isso não existe no processo penal, a juntada do mandado de citação. A citação é contada a partir do momento que ela foi feita. Da juntada é no processo civil. Em relação aos procedimentos dos crimes dolosos contra a vida, é lícito afirmar. Ele quer uma certa. A leitura de obras jurídicas em plenário é causa de nulidade do julgamento. Não. Só se não for avisado no prazo de 3 dias. Tem um prazo de 3 dias. Sim, mas tudo que vai ser falado lá tem que ser avisado. No prazo de 3 dias. Esse prazo é importante. Úteis, esse prazo é importante. É defeso. O que é defeso? Proibido. Ao Ministério Público recorrer contra a decisão absolutória do Conselho de Sentença? Não. Sob argumento de ser manifestamente contrário à prova dos autos? Não. O Ministério Público, a ele não é proibido recorrer nem a favor e nem contra o acusado. É bom lembrar que o Ministério Público, ele é o titular da ação penal, mas ele é o fiscal da lei. Eu te pergunto uma coisa, se o Ministério Público vir, se ele observar ali que o réu é inocente, ele pode pedir absolvição? Ele deve pedir. Não, ele deve. Oi? Pode. Tem um vídeo do Alexandre de Moraes que ele era do MP, né? Nós estamos falando aqui tecnicamente, eu não tô nem aí se ele é, de que lado ele é, eu não sei. Ele era procurador, né? Eu lembro que ele era alguma coisa do MP, que ele fala assim, que era difícil o MP pedir absolvição porque não tinha casos para pedir absolvição. Mas teve um caso que ele pediu absolvição. Porque eu não sabia disso, Ele fala, eu não lembro se era ele como agente do Ministério Público. Porque... Ele fala. Não, se você pesquisou isso aí e achou alguma coisa do tipo, você pode falar assim, nós estamos analisando aqui tecnicamente. Nós não temos paixões políticas por ninguém aqui, né? Então vamos lá. Não é defeso. Se o Ministério Público viu que o cara é inocente ou é culpado, ele tem que fazer aquilo. O Ministério Público é fiscal da lei. Se ele vê que ele vir que a lei está sendo descumprida, seja a favor. Ele não é a favor e nem contra o réu. Ele está ali para cumprir a lei. Se ele viu que o réu é culpado, ele pede a condenação. Mas se o Ministério Público viu que o réu é inocente, ele pede a absolvição. Olha esse aqui, Operando-se a desclassificação em plenário em relação ao crime doloso contra a vida, os jurados continuarão competentes para apreciação dos delitos conexos. Não. Os delitos conexos, quem é que julga? O juiz presidente. Esse aqui, Em homenagem à plenitude de defesa, o advogado do acusado terá direito à tréplica, posto que o Ministério Público não tenha se manifestado na réplica. Ele está falando que mesmo que o Ministério Público não se manifeste na réplica, ele vai ter direito à tréplica. Mas a tréplica do quê? Se não teve réplica, né? Então me parece que está tudo errado, né? A gente pode errar essa questão? Podemos. Foi uma questão que caiu para promotor de justiça. Mas vamos ver se a gente acertou a questão. Acertou. É uma boa questão para guardar essa aqui também, viu? Q 220 84 70. É uma ótima questão para guardar. Q 220 84 70. Foi uma questão que caiu para promotor de justiça. Foi uma questão Q 220 84 70 essa. Vamos lá, essa aqui caiu para escrevente, Mévia foi denunciada pela prática de homicídio doloso. A denúncia foi recebida pelo juiz da vara do tribunal do júri, sendo apresentada por Mévia a resposta à acusação.
seguindo-se a instrução processual com a oitiva da testemunha de acusação e defesa. Encerrada a instrução, apresentada as alegações finais, o processo encontra-se com o juiz da vara do Tribunal do Júri para a sentença. O que a gente percebe aqui? Está no plenário? Sim. O Tribunal do Júri sentença. Ó, olha só, mas vamos lá aqui, ó. Atenção, eu vou ler de novo isso aqui. É muito importante que vocês prestem atenção nisso aqui, ó. Não tá no plenário. Ele está com o juiz da vara do Tribunal do Júri para a sentença para ele decidir se ele vai pronunciar, se ele vai impronunciar, se ele vai desclassificar. Toda vez que falar lá do júri mesmo, vai falar presidente do Tribunal do Júri. Tá bom? Ó, se a decisão do juiz for pela ocorrência de prática de crime, não sujeito à competência do Tribunal do Júri, proferirá desde logo a sentença condenatória. Não. Imagina, né? O cara é um crime lá que ele está analisando, ele já vai condenar o cara. Não tem lógica. Se a decisão do juiz for pelo reconhecimento de que Meve agiu em legítima defesa, circunstância que exclui o crime por ausência de licitude, ainda assim será ela pronunciada? Não, tá errado. Claro que não. Se a decisão do juiz for pela impronúncia, ainda que preclusa, enquanto não é extinta a punibilidade, surgindo prova nova, poderá ser formulada nova denúncia? Sim, muito bem. A impronúncia não é sentença de mérito. A impronúncia, o juiz, ele simplesmente está dizendo assim, olha, eu não tenho elementos que evidenciem a materialidade do crime e ou a participação ou autoria. Isso está falando isso. O que ele está falando é assim, olha, eu não sei se foi a Mévia. Eu não estou convencido da materialidade do fato ou da participação ou autoria. A impronúncia só é isso. Ele fica em dúvida. É só isso. Oi? Não, ele só está em dúvida. Ele fala assim, poxa, eu não estou convencido de que foi ela. Ou eu não estou convencido de que ela participou. Como eu não estou convencido, eu não vou pronunciar. Não é prova, gente. Se for prova, ele vai absolver. Ó, se o juiz tiver certeza que a Mévia é inocente, ó, ele vai absolver sumariamente. Tá? Se a decisão do juiz for pela impronúncia de Mévia, poderá o Ministério Público interpor recurso em sentido estrito? Não. Impronúncia cabe o quê? Apelação. A impronúncia cabe apelação. Se a decisão do juiz for pela pronúncia, será ela intimada através de seu advogado? Não. Como que ela vai ser intimada? Pessoalmente. Pessoalmente. O acusado, o defensor nomeado e o Ministério Público. O acusado, o defensor nomeado e o Ministério Público são intimados pessoalmente. Agora, o defensor constituído, o querelante, o advogado do querelante e o assistente pelo MP, né? É isso mesmo, advogado constituído pelo negócio lá pelo órgão de publicação da comarca. Eu vou confirmar porque nós estamos gravando aqui. Não, é só colocar 370. Sabe por quê? Porque é uma responsabilidade muito grande passar uma informação errada. Cadê? Só apertar agora aí. Aqui, ó. A intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente faciar por publicação no órgão oficial. Então, a do defensor constituído não é pessoal. No início do julgamento em plenário, caiu para juiz. Vamos ver se dá para responder. O juiz presidente verifica que estão presentes menos de 15 jurados. Não, mentira. Nesse caso, a providência deverá, vamos lá, suspender o julgamento e imediatamente convocar os jurados suplentes para a mesma sessão. Sortear jurados suplentes e designar nova data para o julgamento para a data seguinte desimpedida, né? Isso aqui você sabia, filha? Sabia, quando eu chegar nele, eu ia falar pra você. Isso. Porque assim, ó, não tem suficiente, ele vai sortear os jurados suplentes. Essa cena é engraçada.
Tem que uma opção de justiça que conduza coercivamente o jurado para o Já pensou, oficial de justiça caçando o jurado? Bora pro juiz. Realizar o julgamento, desde que as partes estejam de acordo. Tá louco? Sortear jurado suplente. Não tem o número de pelo menos 15. Porque o certo são 25 jurados, é isso? 25 primeiro, aí o mínimo 15 e por conta de sentença 7. Isso. Aí pelo menos 15, né? Tem que ter pelo menos 15. Nos casos da competência do Tribunal do Júri, julgado improcedente a denúncia, ó, caiu para juiz substituto. Julgado improcedente a denúncia e impronunciado ao acusado, pois insuficientes ou inexistentes indícios de autoria. O juiz, vamos lá, foi julgado improcedente a denúncia e impronunciado ao acusado, beleza. Ele não pode aceitar novo processo? Pode. Ele pode aceitar nova denúncia desde que não extinta a punibilidade? Pode. Pode. Muito bem. Deve determinar. Só que aqui eu fico puto com essas questões. Ele deveria ter dito que era se surgir fatos novos. Porque senão fica que o juiz ele pode aceitar e não é assim. A pessoa pode ficar colocando lá denúncia, É. pode. É se tiver fatos novos. Então, para mim, essas questões incompletas assim, eu fico puto, bicho. Ele pode aceitar nova denúncia, desde que não extinta a punibilidade e surjam fatos novos. Não são pelos mesmos fatos. A chamada absolvição imprópria acontece quando? Letra C. O juiz absolve o acusado, mas põe ele em medida de Medida de segurança. segurança. Muito bem. É a letra C. O juiz absolve o acusado, mas impõe medida de segurança. A absolvição imprópria. É inimputabilidade. Inclusive, a absolvição imprópria não pode acontecer no procedimento ordinário e sumário. Ela só pode acontecer no tribunal do júri porque houve toda aquela fase de preparação lá do julgamento, que ele ouviu testemunhas, ele tem toda uma fase. Lá no procedimento ordinário, se o juiz absolve o acusado por inimputabilidade, ele está prejudicando o acusado. Porque ele poderia, por exemplo, ser absolvido por legítima defesa. Né? Não é que ele não possa absolver o acusado, lá no processo ordinário. Ele pode absolver, só que é lá no final do processo ordinário. Só quando só restar, né? Quando só restar mesmo isso. Mas ele não pode absolver de forma sumária no procedimento ordinário. E mesmo no tribunal do júri, naquela fase preparatória do tribunal do júri, ele só pode absolver por inimputabilidade se for a única tese defensiva. Mesmo naquela fase do tribunal do júri. E na fase do processo ordinário e sumário, mesmo que seja a única tese defensiva, ele não vai absolver sumariamente. Só vai absolver no final do processo. Só não pode cair na pegadinha da VUNESP, porque aí a VUNESP pode trazer uma questão falando assim, olha, mesmo que seja no final do processo, não pode absolver. Aí é claro que pode, né? Essa aqui não vamos responder, essa aqui. Vamos tentar. Não, essa aqui não. Essa aqui pede jurisprudência do STF, essa aqui não. Em julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, é correto afirmar que a entrega aos jurados de cópia da pronúncia é feita após a formação do conselho de sentença e dispensa comunicação ou aviso prévio ao defensor ou ao representante do MP. Eu diria que está errada, mas vamos ver as outras. O julgamento será nulo se disponibilizadas aos jurados cópias da decisão de pronúncia. Essa aqui está errada mesmo. Né? Concorda? Sim, eu tô... É válida a utilização de decisão processual confirmada pelo Tribunal de Justiça em grau de recurso. É válida a utilização de decisão processual. Essa aqui eu não entendi. Deve ser jurisprudência. O julgamento será nulo caso o representante do MP não comunique, com antecedência mínima de 3 dias, a apresentação da decisão de pronúncia aos jurados. Tá errado. Eu acho que ela tá certa. Por quê? Porque realmente entrega a cópia de pronúncia. Só que porque... Agora, eu acho que ela tá certa porque como tá todo mundo na audiência, o juiz já comunica ali. Né? Porque tá todo mundo já dentro da audiência, o juiz já comunica ali mesmo. É uma questão dificílima, né, cara? Para juiz...
Eu acredito que é a A, porque dispensa realmente a comunicação, por causa disso que eu falei. Eu tô em dúvida também, mas vamos marcar. É A. Sem dúvida. É. Pior que essa Mas aí- tá bem, cara. Tá essa bem no aí- conteúdo. Essa aí eu não podia errar, não, que essa aí eu vi. Tá bem no conteúdo. Você marcaria essa também, filha? Não, essa não sei porque eu realmente não lembrava disso. Tá, mas tá de parabéns mesmo assim pela humildade de dizer que não sabe. Anota essa questão aqui, ó. E anota. Quando você for revisar essa questão, você vai se preocupar só com a letra A. Essa questão. Anota esse detalhe aí. É a Q 184, 51, 53. E a sua única preocupação vai ser a letra A. Decorar o que está escrito na letra A. Eu quero que decore essa parte aqui, ó. E dispensa a comunicação ou aviso prévio ao defensor ou ao representante do Ministério Público. Essa parte aqui eu quero que decore. Tá? As outras questões não se preocupa, mas essa aqui eu quero que se preocupe. E na verdade, a letra D também, ó. Eu quero que se preocupe com ela, com a A e a D. Marca aí, que é pra se preocupar, filho. Anota aí. Mesmo você que acertou, anota aí, ó. É pra se preocupar com a letra A e com a letra D. Essa questão. É a Q 184, 51, 53. 51, 53. Não precisa se preocupar com as outras alternativas. Só quer que se preocupe com a letra A e com a letra D. A e D. Marca aí. A e D. A e D de dados. 184, 51, 53 é a alternativa. Vamos fazer mais uma aqui. A respeito do procedimento relativo ao Tribunal do Júri, essa é a alternativa correta. Oferecida a denúncia por crime de competência do Tribunal do Júri, o juiz singular. Qual é o juiz singular? É aquele juiz da vara. O juiz da vara do Tribunal do Júri ali. Não é o juiz presidente. Ele pode desde logo rejeitá-la, se presentes as hipóteses do artigo 395. Não, mas só você fazer por eliminatório. Tá, então vamos lá. Citado o acusado, não apresentada resposta à acusação no prazo legal, o juiz nomeará defensor para oferecê-la no prazo de 5 dias. Qual é o prazo? 10 dias. 10 dias. A resposta à acusação é sempre 10 dias. Recebida a denúncia, não sendo localizado o réu, para fins de citação pessoal, far-se-á a citação por edital. Ó, recebida a denúncia, não sendo localizado o réu. Beleza. Fim do prazo fixado no edital, caso o réu não compareça, o juiz lhe nomeará defensor, prosseguindo o feito, até a finalização da fase de pronúncia. Não, ele tem que suspender o processo, suspender o curso prescricional. Muito bem. Só que é verdade. É verdade. Dúvida, porque o prazo prescricional acaba pelo Não, tem uma dos conta. crimes, né? Faz a conta da... Mas ele Não. tem que suspender. suspender. Ele tem que suspender. É assim, ó. Recebida a denúncia, não sendo localizado o réu, para fins de citação pessoal, far-se-á a citação por edital. Falou de citação por edital, já vai acender o alerta. Suspende o processo e suspende o prazo prescricional. Só que o problema foi assim, ó. O juiz lhe nomeará defensor? Não! Não, é só por hora certa que ele nomeia defensor. O processo já fica suspenso. E já fica suspenso o prazo prescricional. Uma coisa boa para anotar nessa parte aí é que se tiver defensor constituído, mesmo não tendo réu, continua, né? Se tiver defensor constituído, Duas coisas, réu e É. se o réu não comparecer e nem é. nomear. Mas lá é outra coisa. Lá é outra coisa, filho. Lá é da intimação da pronúncia. A intimação da pronúncia, ela começa a valer. Presta atenção aqui no detalhe. A intimação da pronúncia começa a correr a partir do cumprimento do mandado, do comparecimento espontâneo do acusado ou do defensor constituído, no caso de citação por edital. Beleza. Mas aqui nós estamos falando do réu que não foi localizado para fins de citação pessoal. Lembra que a citação é pessoal. Nesse caso aqui, mesmo que ele tenha advogado constituído, o processo ficará suspenso junto com o prazo prescricional, mesmo que ele tenha advogado. Se ele não foi encontrado para ser citado,
Se ocorrer a citação por edital, não importa, o processo vai ficar parado. Tá bom? Pode, por favor. Lógico que pode verificar. Qual que é o artigo? 360? 370. Não, o da citação por edital. Aqui, ó. Não tem exceção, não. Quando o réu não é encontrado, o processo fica suspenso. Citado por edital não comparece nem constitui advogado, suspensão do processo e prazo prescricional. Se o réu não for encontrado, será citado por edital com prazo de 15 dias. Exatamente. Ó, é aqui, ó. Mas cadê? Porque eu preciso mostrar isso pro pessoal. Cadê o artigo? Aqui, ó. Se o réu, aqui, ó. Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado. Se o réu não for encontrado, será citado por edital, com prazo de 15 dias. Beleza. O processo terá completado a sua formação quando realizada a citação do acusado. Não sendo encontrado o acusado, será precedida a citação por edital. Comparecendo o acusado citado por edital em qualquer tempo, aí vai observar o artigo 394, que são aquelas hipóteses lá que a gente vai ver já já. Agora, no caso, aí essa parte aqui, ó, essa parte do artigo 364 aqui, ó, foi revogada, não era nem para estar aqui, tá? Vamos bem, olha aqui, ó. O edital, aí tá aqui, ó, o edital. Se o acusado citado por edital não comparecer e nem aqui você tá certo. Então, isso que eu tô achando. Você tá certo. Esse nem é de Não, tá certo. Você tá certo. Eu estou errado. Então vamos explicar pro pessoal. Você tá certo, o pai tá errado. Vamos lá. Não, mas isso é muito importante pro pessoal de casa. Se o acusado citado por edital não comparecer e não constituir advogado, quer dizer que se ele constituir advogado, realmente o processo vai correr. Para que o processo fique suspenso e para que fique suspenso o prazo prescricional, é necessário duas coisas. Ele não comparece e ele não constitui advogado. Se acontecer uma dessas duas coisas ou as duas coisas, o processo segue. Muito bem. Então vamos supor, isso é muito importante. O réu compareceu, processo segue. O réu constituiu advogado, o processo segue. Agora o réu não compareceu e o réu não constituiu advogado, o processo não segue. É verdade. Existem processos que não tem o réu lá sentado. Mas o advogado está trabalhando, exatamente. Então, essa aqui é importante, viu, filha? Se liga, viu, filha? Se o citado por edital, o acusado não comparecer e não constituir advogado, Agora, se for o ou, ele não compareceu, mas constituiu advogado, aí o processo segue. Muito bem. Nesse caso aqui, ó, não foi localizado, face à citação por edital. Fim do prazo fixado no edital, ó, não, ele não foi localizado, face à citação por edital. Aí, fim do prazo, caso o réu não compareça, o juiz nomeará defensor. Não. Se ele não comparecer, o juiz não vai nomear defensor, vai ficar parado o processo, tá bom? O juiz só nomeia defensor se for citação por hora certa. Encerrada a instrução da primeira fase do júri, poderá o juiz pronunciar o acusado, impronunciável absolver sumariamente, ou reconhecer a prática de crime não sujeita à competência do tribunal do júri, proferindo desde logo a sentença condenatória. Tá vendo que a VUNESP repete isso aqui? É a segunda vez que a gente acha isso. O desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região poderá ser feito apenas a requerimento do acusado? Apenas não, o juiz pode fazer de ofício. Pode, o juiz pode fazer de ofício. Não, o juiz não pode fazer de ofício. Não. Essa
Realmente está errado. O juiz não pode fazer de ofício. O juiz ele pode representar ao tribunal e o tribunal faz. É verdade. Tá bom? Mas essa eu vou mostrar, tá? Porque é importante. Desaforamento é importante pro pessoal de casa. Vamos lá. Mas não é essa não. Se o interesse da ordem pública o reclamar, ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou a segurança pessoal do acusado, o tribunal, quem faz o desaforamento é o tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado, ou mediante representação do juiz competente. Mas eu vou falar a verdade. É. Essa, eu sabia que era por representação, porque eu lembrei do caso que o juiz ele pode até falar que está afogado os processos e tal. Mas nem realmente não é de ofício, é por representação. Mas é muito importante porque eu já vi uma questão que a VUNESP disse que era a requerimento do juiz presidente. O juiz presidente ele faz requerimento? Não, ele faz representação. Eu peço que vocês tenham muita atenção com essa palavra requerimento e representação. Requerimento é Ministério Público, assistente, querelante, acusado. Quando for o juiz é representação. Eu já vi uma questão da VUNESP desse jeito, viu? Tem que ter cuidado. Então o gabarito é a letra A. Aí vocês vão falar assim, cara, mas agora eu tenho que decorar o artigo? Não, você não tinha que decorar o artigo. É que as hipóteses de rejeição da denúncia, sejam elas do tribunal do júri, sejam elas do processo ordinário do procedimento sumário, estão no artigo 395. Quais são as hipóteses de rejeição da denúncia? Quando a denúncia, quando a ação for manifestamente inepta, quando faltar legitimidade processual, quando faltar interesse processual, não é? São os casos de rejeição da denúncia. Olha só, vamos lá ver os casos de rejeição da denúncia. Ó. São causas que elas impedem o julgamento do mérito. Olha aqui, ó, o artigo 395 aqui. Atenção aqui, ó. Esse é bom, tem que tomar cuidado, porque esse é bom para confundir com Absolvição sumária. Tem que decorar o artigo 395. Esse aqui tem que decorar. O artigo 395, eu peço para vocês, anota esse artigo para decorar. Eu decorei isso aqui quando eu estudava pro TJ. Anota aí, filha. Artigo 395. Anota e escreve assim, ó. Para decorar. A denúncia ou a queixa será rejeitada quando ela for manifestamente inepta. Inépcia é caso de rejeição de denúncia ou queixa. Faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. Ou faltar justa causa para o exercício da ação penal. Só são 3 hipóteses. É por isso que eu peço para decorar. Porque toda vez que falar isso aqui, não vai ser absolvição sumária. Só são 3 hipóteses. Manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou faltar justa causa para o exercício da ação penal. Só são essas. Decorou essas aqui, qualquer outra coisa não é absolvição, não é rejeição da denúncia ou queixa. E mesmo no tribunal do júri, ó, o juiz lá do tribunal do júri, da primeira fase do tribunal do júri, ele está analisando ali a denúncia. Ele viu que é inepta, ele vai rejeitar. Ele viu que falta pressuposto processual, ele vai rejeitar. Ele viu que falta condição para a ação penal, ele vai rejeitar. Ele viu que falta justa causa para o exercício da ação penal, ele vai rejeitar. Agora, olha as hipóteses de absolvição sumária, elas já são maiores, ó. E tem que decorar, sabe por quê? Eu falei para Beatriz, o artigo 397, deixa eu só explicar para vocês aqui rapidão. Ó. O artigo 397, eu falei para Beatriz fazer um quadrinho, e você faz também, Moisés, para diferenciar do tribunal do júri. É o 395 e 397. O 397 o 397 é a absolvição sumária no procedimento comum e tem que diferenciar da absolvição sumária do tribunal do júri. Lá na absolvição sumária do tribunal do júri, as hipóteses são diferentes. Lá fala assim, ó, quando provada a inexistência do fato. Quando provado não ser o autor do fato.
Lá não tem essas? Que aqui não tem. E eu já vi uma questão que a VUNESP pegou, uma hipótese que era lá do Tribunal do Júri, colocou aqui que era do procedimento ordinário e estava errado, porque aqui, ó, não fala, ó, quando provada a inexistência do fato, não fala. Até porque nesse caso aí é sumário, né? Então, tipo, nem passou pelo estágio. Exatamente, nem passou. Então nem tem como. Tu entendeu? Agora, por que que lá tem como? Porque lá passou por esse crivo. Muito bem. Aí, então, ó, aqui, ó, a absolvição sumária é diferente da absolvição sumária do Tribunal do Júri. Tem que comparar um e outro. Então, vamos lá. Então, ó, então realmente ó, ele vai rejeitar, é caso de rejeição da denúncia ou queixa. De acordo com as previsões legalmente estabelecidas, é correto afirmar que ó, o desaforamento pode ser determinado se houver dúvida quanto à imparcialidade do júri? Pode. É uma das causas de desaforamento. E era uma questão relativamente fácil para juiz. Ó. Tu sabe por que o concurso para juiz é muito difícil? Porque ele não é só uma fase. Ele não é só uma fase, são muitas fases. As provas objetivas, elas não são absurdamente difíceis. Mas tem a prova oral, tem a prova que o cara tem que escrever uma sentença. Entendeu? Então tem muita coisa. Deve ser indeferido de pronto se motivado unicamente por excesso de serviço? Não. Se houver excesso de serviço, é uma das hipóteses que pode ocorrer. Mas, olha só aqui, ó. Lá no desaforamento A professora fala assim que o negócio também é achar uma vara que não esteja... Então, exatamente, que não esteja abarrotada de serviço. Olha aqui, ó. O pedido, aqui, ó. Cadê aqui, ó? Depois, ó, dá uma atenção especial pro desaforamento também depois. Isso aqui a VUNESP cobra muito. Na pendência, desaforamento. É o artigo 427, desaforamento. Dá uma atenção especial. Olha aqui essa parte que fala aqui, ó, que o desaforamento, ele tem preferência. Aqui, ó. O desaforamento, ó. O pedido de desaforamento será distribuído imediatamente e terá preferência de julgamento. Aqui, ó. Aqui, o desaforamento também poderá ser determinado em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Ó. Isso aqui é muito importante, essa data que conta o desaforamento. E aqui também, ó, tinha um negócio que eu ia mostrar para vocês do desaforamento, que eu considero muito importante, cara, mas é que se o juiz presidente não pediu o desaforamento, ele tem de ser ouvido. Isso, eu ia falar exatamente isso, juro por Deus. Tá? Se não for ele que representou, ele tem que ser ouvido. Cadê essa parte aqui, ó? Será ouvido o juiz presidente quando a medida não tiver sido por ele solicitada. Então vamos supor que quem pediu foi o Ministério Público, ele tem que ser ouvido. Quem pediu foi o acusado, ele tem que ser ouvido. Quem pediu foi o ascendente ou descendente, sei lá. Não foi ele que pediu, ele tem que ser ouvido. É muito importante também isso aí, eu já vi cair em prova. Aqui, ó, pode ocorrer a fim de preservar a segurança da vítima e seus familiares. Não é uma hipótese, quando poderia, por exemplo, se fosse uma cidade de interior, um cara comete um crime, só que a família dele leva como... mas não pode levar pro coração, na lei não fala, tá? Se o interesse da ordem pública reclamar, houver dúvida sobre a imparcialidade aqui, ó, mas interessante, o que é o interesse da ordem pública ao reclamar? Poderia ser isso aqui, ó. Só que a lei não fala claramente. Aqui ele está falando, ó, com base no artigo. Ele até cita o artigo, ó, CPP 427, 428. Tá vendo? Que tem muitos casos que a família do réu vai atacar a família da vítima. Opção do desaforamento. Aqui, ó.
É prerrogativa do prefeito municipal garantida pelo Código de Processo Penal. Eu acho que é essa aqui, ó, a isenção do serviço como jurado no Tribunal do Júri, né? O importante é lembrar desse aí é que secretário municipal não é isento. Né? Pois é, e outra coisa também lembrar que o serventuário da justiça é isento, Sério. tá? Esse sim, né? Porque ele já tá lá. Ele já trabalha lá, né? Sobre o Código de Processo Penal, é correto afirmar: os prefeitos municipais, ó, de novo, os membros e os servidores das câmaras municipais e os cidadãos, os servidores da Câmara Municipal, lá fala? Fala. Agora, os cidadãos Fala. maiores não são automaticamente. Eles podem pedir isenção. Né? Então, não, isso eu lembro. E também as mulheres grávidas também, né? Não pode. Elas podem pedir, né? As grávidas. Esse eu não lembro. Não, acho que era- Não, mas é porque tem um caso lá que fala que se a pessoa tiver qualquer outro motivo justo, ela pode pedir. Aí eu vi uma questão que era uma grávida que pediu, porque ela estava ali no 9º mês de gestação, uma coisa assim. Ela pediu, mas tem uma hipótese lá que não é exato da grávida. Mas eu vi uma questão que uma grávida pediu e a banca falou que podia ser deferida e realmente pode. Porque tem outros casos que a pessoa pode indicar como justo motivo. Constitui direito do jurado a preferência e igualdade de condições nas licitações e no provimento mediante concurso de cargo ou de função, exceto nos casos de promoção funcional. Eu acho que esse tá certo. Esse aqui, Acho que tá certo. mas esse aqui tá errado. Esse aqui Promoção funcional também. Ele funcional, né? também tem direito. Por exemplo, acabou de ter um concurso de remoção do TJ São Paulo. Sim. Os jurados, aqueles servidores que outrora já tinham sido jurados, eles têm preferência sim. Tá? Os crimes de responsabilidades do funcionário público, a queixa ou a denúncia, será instruída com documentos ou justificação que façam presumir a existência do delito. Essa aqui, cara, eu vou deixar para lá. Cabe a apelação de sentença proferida por juiz singular e será interposta em 15 dias da publicação. Qual é o prazo da apelação? Eu acho que são... 15 dias. A apelação não é 15 dias não, é? Não é 15 dias. Não. Cabe a apelação no prazo de 5 dias úteis. 5 miseráveis dias. Não, 5 dias. Não, tem pode 5 dias, só que eu não sei se é pro... 5 dias e 15 dias vai ser pro assistente de Ministério Público não, assistente de acusação não habilitado. Aí pode ser, realmente pode ser. O assistente do Ministério Público não habilitado, mas eu acho que a apelação comum é 5 dias e as razões em 8 dias. Mas vamos ver isso aí. Os crimes de responsabilidade. Parece que essa aqui é a resposta. Os crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, a queixa ou a denúncia será instruída com documentos ou justificação que façam presumir a existência do delito ou com declaração fundamentada da impossibilidade de qualquer apresentação desse tal e nos afiançáveis, estando a denúncia ou a queixa devido à forma, o juiz receberá e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por simples prazo de 10 dias. Vamos ver essa aqui. As nulidades relativas verificadas na instrução criminal nos processos de competência do juízo de singular de processo comum deverão ser arguidas até as alegações finais do plano de preclusão. Eu não sei porque tem assunto que não cai do TJ aqui. Vamos aproveitar só essa aqui, ó. Essa aqui que cai no TJ e essa aqui. Vamos aproveitar essas duas aqui, ó. Essas duas aqui caem no TJ e nós vamos analisar elas à luz do que cai no TJ. Essa e essa aqui, ó. Essa aqui tá errada, porque os... Essa aí agora eu tô tentando lembrar, porque eu não lembro se eles são automaticamente isentos. Não, eles não são não, eles têm que pedir mesmo. Eles têm que pedir. É só fazer aqui, ó. Estão isentos do Tribunal do Júri o presidente da República, os ministros de Estado, os governadores e seus secretários, os membros do Congresso Nacional, ó, os secretários dos governadores, tá? O secretário de Saúde, os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras Distritais e Municipais, é verdade, né? Mas aqui fala os membros, né? Os membros não são servidores. Os membros das câmaras municipais são os vereadores. Sim. Tá? Servidor não é membro de câmara, é servidor. Os prefeitos municipais, os magistrados e membros do poder do Ministério Público e da Defensoria Pública, os servidores do Judiciário, do MP e da Defensoria Pública, as autoridades e os servidores
Polícia e da Segurança Pública, os militares em serviço, os cidadãos, militares em serviço ativo, os cidadãos maiores de 70 anos que requeiram sua dispensa e aqueles que o requererem demonstrando justo impedimento. Que era o caso da grávida lá, que eu vi uma questão que eu estou tentando achar e não achei mais. Tá. Aí, aqui fala membro das câmaras, não fala servidor, tá? Tem que ter muito cuidado. Servidor não é membro. Membros são os vereadores. Vamos analisar a questão de novo lá. Os servidores das... aqui, os membros e servidores. Os membros, sim. Servidores, não. Servidor é peão. Os membros são os vereadores. E os cidadãos, mas esses aqui estão errados. Não são automaticamente, não. Aí, esse aqui, exceto nos casos de promoção, tá errado. Vamos analisar essa aqui também. Eu acho que o gabarito ali, a letra, é aquela questão lá, mas eu não sei. A recusa. Cadê o. Aqui, constitui também direito do jurado, preferência e igualdade de condições nas licitações públicas e no provimento, mediante concurso de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária, tá? Então aqui também eles têm direito também. Aquele servidor que antes de ser servidor foi jurado, quando tiver um concurso de remoção dentro do TJ, eles têm direito, tá? E vamos ver se dá para fazer pelo menos mais uma aqui. Em relação ao procedimento relativo aos processos de competência do júri. O desaforamento não poderá ser determinado sob alegação de excesso de serviço? O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação? Sim. Embora o acusado fique sujeito a pena mais grave? Sim. Ao fato pode, é ao fato. É o fato. Tá? Muito bem. O procedimento será concluído no prazo de 120 dias? Não. Encerrada a instrução probatória, ainda durante a primeira fase, as alegações serão orais, concedendo-se a palavra respectivamente à acusação e à defesa pelo prazo de 10 minutos? Não, são 20. Mais 10 e mais 10 para assistente. Muito bem. E se der 10 minutos para assistente, depois tem que dar 10 minutos para a defesa. Reconhecer o artigo 5º, a instituição do júri. Quanto a ela, é correto afirmar que o efeito da devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da interposição? Sim. Eu acho que sim. Porque quando ele fala distrito, ele está falando que é restrito aos fundamentos da interposição. Era isso que eu queria falar naquela hora. É isso que a Bia queria falar naquela hora. Eu acho que sim. É isso aí mesmo. É isso que a Bia quis falar naquela hora. E naquela hora que ela confundiu lá, ela confundiu com o efeito translativo. O efeito translativo é aquele que ultrapassa. Aí aqui não pode. Não, vocês não estão entendendo. O que eu quis falar é que o tribunal, quando é devolutivo, ele não pode pegar o processo inteiro para avaliar além do que foi alegado na interposição quando é tribunal do júri. Sim, tá bom. Eu entendi. Não, entendi. Mas é que também na hora você se expressou meio trucado. Mas é isso aqui mesmo. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do tribunal do júri é adstrito, é restrito aos fundamentos da interposição. São relativas às nulidades do júri quando os quesitos da defesa não precedem as circunstâncias agravantes. Não é relativo, isso aqui é nulidade absoluta. Porque falou que é nulidade relativa, é nulidade absoluta. A letra D, dá pra gente resolver também. Não torna nulo o julgamento ulterior pelo júri a participação de jurado que funcionou em julgamento anterior? Torna nulo, sim. Tá vendo? E é muito importante, eu peço mesmo que vocês já estão fazendo isso, mas eu quero que vocês tentem resolver as questões rápido. Tenta ler a questão rápido, porque da prova vocês não vão ter muito tempo. Tá? São 4 horas para responder a prova e a redação. Então, assim, nossas resoluções de questões estão tendo proveito. É isso aí.